Então, voltamos, né? Mais um pouco de matemática. Só que agora é esse exercício complementar, né? Tem um pouco lá para corrigir, né? Vamos corrigir para ficar pronto? Então, lá nós corrigimos até a página 8, né? Então, agora vamos continuar lá na página 9. Da página 9 até a página 12. Então, pega o material complementar lá, tá? Aí nós vamos corrigir ele. Então, começa lá na página 9, o exercício 11. Uma sala tem 5 metros de comprimento e 3 metros e 40 centímetros de largura. Represente essa medida em centímetros. Em centímetros. Comprimento, se ela tem 5 metros, ela tem 500 centímetros. Cada metro é 100, né? Cada metro é 100 centímetros. Então, a resposta lá no comprimento lá é 500 centímetros. E a largura? Se ela tem 3 metros e 40, ela tem 340 centímetros, né? 3 metros, então 3 vezes 100, né? Que cada 100 é 1 metro. E 40 centímetros, então dá 340 de largura. Então, comprimento 500 centímetros e largura 340 centímetros. Agora, o número 2. Observe nos quadros abaixo os símbolos e as letras correspondentes. Depois, descubra a palavra e complete as frases. Então, você lembra lá que tem aquelas frases, né? O primeiro quadrinho lá é do alfabeto da letra A, letra M. E embaixo das letras tem aqueles símbolos. Então, você tem que usar o símbolo correspondente à letra para formar as palavras para você pôr ali, né? Então, a primeira lá deu: duas retas são paralelas quando tem a mesma direção. Então, a resposta lá é paralelas, né? Porque daí você usou lá o símbolo debaixo aquele símbolo debaixo do P. Esse símbolo aqui é aquele que tem lá no P. Então, já formou a letra P. Esse outro símbolo é aquele que tem embaixo do A. Já ficou pá. O outro símbolo é aquele que tem embaixo lá do R. Então, já ficou pá. Aí, aquele outro símbolo, aquele símbolo é aquele que tem embaixo do A, já ficou para. E aquele lá, né, aquele símbolozinho lá é tipo um pontinho, né, tá embaixo do F, do L. Aí já ficou paralé. Aquele outro símbolo tá embaixo do E. Aí já ficou paralé. Aí voltou aquele pontinho de novo lá embaixo do L, né? O mesmo símbolo, você usou o L de novo. E aquele outro símbolo embaixo do A e o símbolo embaixo do S. Então, você ajuntou todos e ajuntou as letras, então ficou paralelas. Então, a primeira resposta lá: duas retas são paralelas quando têm a mesma direção. Por isso, não possui ponto em comum. Ou seja, não se cruzam. Então, naquele outro espacinho lá, a resposta vai ser cruzam. Não se cruzam retas. Aí tem outro lá, né? Outro símbolo lá, que daqui naquele espacinho lá vai ser concorrentes. Tem direções diferentes e possuem um ponto em comum. Ou seja, cruzam-se em apenas um. Aí ele vai ficar ponto, né? Tem
Se você for interpretar aqueles símbolos ali, também vai dar ponto. Então, vê a resposta toda, ficou assim, ó. Duas retas são paralelas quando têm a mesma direção, por isso não possuem ponto em comum. Ou seja, não se cruzam retas concorrentes. Têm direções diferentes, não se cruzam. É a primeira, né? Aí tem lá, retas concorrentes, têm direções diferentes e possuem um ponto em comum. Ou seja, cruzam-se apenas em um ponto. Aí o número 13 lá. Usando uma régua, desenhe o que se pede. Retas paralelas e retas concorrentes. Então, ali era para você desenhar, né? Então, retas paralelas, né? Você teria que fazer, né? Assim, ó. Essas são assim, né? Elas são paralelas. A concorrentes, elas se cruzam, né? Em algum ponto elas se cruzam. Aí é assim, o desenho que você ia fazer ali, né? Paralelas, uma paralela da outra, e as concorrentes que se cruzam em algum ponto. Marque com um X a alternativa que contém retas paralelas. Então, tem a letra A, C, B e D, né? Então, a resposta é lá na letra B, ó, a reta paralelas lá, ó. Elas, tanto faz delas ser de assim como de assim, se elas não se cruzam, elas são retas paralelas, né? Então, a resposta lá é a letra B. Marca com um X a alternativa que contém retas concorrentes. Então, olha lá. Na outra lá, são todas, só tem uma que não é paralela, né? Ela se cruza, então ela é concorrentes. Então, é a letra C. Então, a resposta lá do 15, você vai fazer um xizinho lá na letra C. Lá na página 11, na 16, classifique as retas a seguir como paralelas ou concorrentes. Aí, você vai escrever lá embaixo, né? Você vai escrever se ela é paralela ou se ela é concorrentes. Nessa daqui, né? A primeira, então, ficou paralelas, né? Que ela é uma do lado da outra. A segunda é concorrente. A terceira também é concorrente, porque ela se cruza. E a D é paralela. Então, ficou duas concorrentes e duas paralelas. Aí, você vai escrever lá embaixo, tá? Você vai escrever lá paralelas e concorrentes. Você escreveu, né? A professora está dando a resposta, a professora está corrigindo, né? A professora espera que você tenha feito e tenha escrito, né? Durante uma viagem, Mariana observou algumas placas. Veja as figuras geométricas que as placas lembram e preencha os quadrados, indicando um lado e um vértice de cada figura. Aí tá lá as plaquinhas, né? Aí tem as flechinhas. Essa flechinha tá indicando o que desse quadrado? Um lado ou uma vértice? Um lado, né? Você vê que ela tá aqui, ó. Ela apontou pra parede aqui, né? Que não tem nada. Então, aqui ela tá indicando o lado. E desse triângulo, o que que tá indicando essa flechinha? O lado também. Aí, aqui, essa flechinha tá indicando o que desse triângulo aqui do outro lado? Aí, ela tá indicando uma vértice, né? Quando tá de lado, né? Quando tem o quadrado assim.
e a flechinha tá aqui, ela tá indicando o lado. Agora, se a flechinha estiver bem aqui na pontinha, aonde liga os lados, daí é a vértice, né? Vértice é onde os lados se encontram, né? Aquela pontinha lá. Sim, então, o primeiro lá é uma vértice, o segundo também tá indicando uma vértice, o terceiro lá, aquele roxinho lá, também é uma vértice, o triângulo é o lado, o quadrado é o lado, e se é um pentágono, né, tem 5 partes, tá indicando um lado também, né? Aqui, então, na parte de cima é tudo vértice, e na parte de baixo é tudo lado. Você pode escrever, né? Você vai escrever ali dentro daquele quadradinho. Vértice, vértice, vértice. Ali embaixo, lado, lado e lado. Observe as placas de trânsito. Agora responda. Dá para você observar as placas, né? Lá tem uma placa de pare, né? Uma placa lá de proibido virar à esquerda lá, aquela placa de 80 quilômetros, né? Aí tem lá a pergunta, agora responda. As 4 placas lembram figuras geométricas planas? Qual delas lembra a figura que tem o maior número de vértices? Quantas vértices a figura tem? Elas lembram... Não são todas figuras planas, né? A placa 1... Deixa eu ver qual placa que tá pedindo ali. As 4 placas lembram figuras geométricas planas. Qual delas lembra a figura que tem o maior número de vértices? Quantas? Ah, tá. Então, não todas é planas, né? Porque ali nós temos o círculo. A placa 1, esta placa se assemelha a uma figura geométrica plana, então, com 8 vértices. Então, ali a placa 1, ela se assemelha, né? Uma figura plana e ela tem 8 vértices. Porque ela tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, ela tem 8 lados, né? Então, ela tem 8 vértices. Então, a placa 1, aí você vai pôr lá a resposta, né? Que é a placa 1. Porque essa placa, ela é uma figura geométrica plana. E ela tem 8 vértices. Então, ela tem o maior número de vértices de todas aquelas placas ali, né? Então, essa é a resposta. A placa 1, porque ela é uma figura geométrica plana e tem 8 vértices, que ele está pedindo qual a placa com maior número de vértices. Então, é a placa número 1, né? A placa 4 lembra uma figura geométrica plana com 4 lados. É uma pergunta, né? A placa 4 lembra uma figura geométrica plana com 4 lados? Então, a placa, então, lembra, né? Porque ela é uma figura geométrica plana, né? Com quantos lados? 3 lados, né? Que a placa 4 lá é um triângulo, né? Então, ela é uma figura geométrica plana, né? E ela tem 3 lados. Então, a resposta é essa, que lembra, né? A placa 4 lembra uma figura geométrica plana com 3 lados. A letra C. Há alguma placa que lembra um quadrilátero? Qual? Ah, sim. Tem um quadrilátero lá, então vamos. Sim. A placa 2 tem forma semelhante a um quadrilátero, né? Ó, ela tem 4 lados. Desde que ela tem 4 lados, ela
quadrilátero, então a placa 2. Então a resposta lá, sim, a placa 2, né? Porque ela que é semelhante ao quadrilátero. Ficou, então, lá no 19. O mosaico a seguir é formado por diversos polígonos. Identifique ao menos duas dessas figuras geométricas e complete o quadro. Então, lá tem outro mosaico, né? Que é aqueles desenhos, né? Nós já temos um lá para trás, né? Que era um vaso. Então, esse aqui também é um mosaico. Então, nele se encontra várias figuras geométricas. Aí, vamos ver. O nome do polígono, número de lados e número de vértices. Qual polígonos que a gente encontra ali bastante? O triângulo, né? O triângulo ali tem mais. E quantos números de lados tem esse triângulo? 3, né? Aí você vai colocar lá, número de lado 3. E o número de vértices? Também 3. Então, lá no primeiro quadradinho, triângulo, números de lado 3 e número de vértice 3. E tem também o pentágono, né? Lá também a gente pode ver o pentágono. Aí o pentágono, número de lados 5, número de vértices 5, né? Pentágono porque ele tem 5 lados e também ele tem 5 vértices. Então a resposta lá ficou triângulo, número de lados 3, número de vértices 3. Pentágono, número de lados 5 e número de vértices 5. Aí até aí, né? Nós paramos aí. Então, hoje lá na matemática tem atividade lá, né? Então, o prof não vai dar aqui para não confundir muito a cabeça, né? Aí, o dia que não tiver atividade no livro, a professora dá atividade aqui no material complementar. Então, hoje a prof só quer que vocês peguem isso daqui para vocês corrigir, tá? Pega o vídeo lá com a professora falando. Se você fez certo, você deixa. Se você errou, você apaga e faz, né? Então, tá corrigido até o exercício 12. Até a página 12. E o exercício 19, que termina lá na página 13. Da próxima vez, a prof dá mais um pouco de tarefa aqui no material complementar. Aí, como a professora falou lá no livro de matemática, né? Então, você vai pegar lá onde nós paramos. Aí tem aquela parte lá que começa a área, perímetro, área. Aí vocês vão pular, né? Aí vão pular, vai chegar na unidade 2 e vai pular a unidade 2. E de agora em diante nós vamos fazer a unidade 3. Aí, quando tudo voltar normal, né? Que a gente estiver em sala de aula, aí nós volta lá para fazer aquele lá, né? Porque é uma coisa que vocês têm que aprender também, mas que é mais fácil, assim, pra gente fazer na escola, né? Então, tá. Uma boa aula, tá? E um bom dia, até amanhã.